Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Nathan José e aqui nesse canal Medicina Além do Consultório a gente conversa sobre assuntos além do consultório. Então a gente está sempre conversando sobre carreira médica e temas aí que permeiam a atividade médica em si, né? Não necessariamente a parte técnica, mas mercado de trabalho, enfim, e outros sentimentos que envolvem aí o dia a dia da sua prática médica diária, né? E essa semana lá no Instagram eu tive um feedback que eu disse, cara, isso dá um pano para manga. É assunto para a gente conversar e se deter um pouquinho mais. E o melhor lugar para fazer isso não é lá na caixinha lá do Instagram, que por sinal, se você não me segue lá, o Instagram é esse que está aparecendo em algum lugar na tela, né? O Nathan José com THMD. E numa dessas caixinhas eu perguntei qual que era a maior inquietação, o maior problema da medicina em si, que as pessoas lá, os médicos ou estudantes de medicina que me seguem por lá, achavam que seria o maior bicho-papão aí da medicina. E não para minha surpresa, né, mas para minha percepção, que me ajudou nessa ideia de fazer esse vídeo aqui, eu percebi que tem três sentimentos diferentes, três perfis de médicos diferentes, né, com sentimentos diferentes em relação à sua profissão atualmente e às perspectivas futuras da profissão, né? E aí é esse tema que eu quero conversar com vocês hoje. Cara, sabe aquela história que o pessoal fala sobre a piscina, né? Que quem tá de fora, às vezes não tem a noção se a piscina tá quente, se a água tá boa, se tá ruim. E aí, às vezes, você que tá de fora, né? Olha para os caras que estão lá dentro da piscina e os caras olham lá, entra que a água tá uma delícia. E aí, quando você entra, uma baita de uma gelada, né? O pessoal faz muito essa brincadeira aí com o casamento, né? Entra aqui a água tá quentinha, você vai adorar. Quando você entra, você se meteu numa gelada. Então, a medicina, de certa forma, é um casamento, né? Você vai casar com essa profissão aí e você vai andar junto com ela provavelmente o resto da sua vida, né? Enfim, né? Pode ser que não, mas a tendência é que sim, que seja a tua profissão uma profissão de vida, né? E, cara, o que eu percebi lá fazendo a caixinha é que tem um perfil de médico diferente, né? Que é o médico que tem, na verdade são três perfis de médicos diferentes. Aquele médico que ainda não entrou no mercado de trabalho, ele tem uma visão talvez um tanto, como é que eu vou dizer? Ele é esperançoso demais e essa esperança dele, ela se baseia em três coisas, né? Uma percepção errada dele mesmo, né? Às vezes ele superestima as qualidades dele, né? Então, o médico que não entrou no mercado de trabalho, ele pensa, pô, eu tenho qualidade, tenho uma habilidade manual fora do comum, eu tenho um approach com os pacientes que eu sou muito diferenciado. Quando eu entrar no mercado de trabalho, tô vendo, sabe esse doutor fulano aqui que eu acompanho, que carimba aqui minhas evoluções, cara, eu vou dar show, o mercado vai abrir um tapete vermelho para mim, porque o cara às vezes ele não tem a noção de quem ele é e das coisas que ele pode, né? Então ele hiperestima as suas qualidades. É mais comum as pessoas hiperestimarem suas qualidades do que o contrário, do que hipoestimarem suas qualidades, né? Então, primeira percepção errada de quem não entrou no mercado de trabalho, que tá olhando aquela piscina lá de longe, é: eu sou muito foda, cara. Quando eu entrar no mercado de trabalho, eu vou estourar. É muito comum isso em redes sociais também. Tem muita gente que nunca fez nada, mas, putz, cara, quando eu começar meu Instagram, vai bombar, vai ser do caramba, porque meu conteúdo é muito bom. E aí o cara começa o Instagram e pifou, né? Não flopou, não deu muito certo, porque ele hiperestimou as qualidades dele, né? Então, primeiro erro de percepção desse primeiro perfil, que é o cara que ainda não entrou no mercado de trabalho. Ele hiperestima a si mesmo e as suas qualidades. Segundo erro de percepção dele, ele subestima o mercado, as dificuldades que ele vai encontrar no mercado. Até porque ele não enfrentou a dificuldade ainda. Então, quando ele começa a trilhar o caminho, primeiro, segundo mês, e aí ele começa a entender que o mercado não é assim tão maravilhoso como ele achava, que aquela água ali da piscina não é tão deliciosa e tão quentinha como ele achava que estava, né? Então, segundo erro de percepção desse primeiro perfil ainda, estou falando do primeiro perfil, né? Ele não entende quem ele é, não entende o mercado. E terceiro, ele não tem ideia de como viver custa caro. Como assim? Cara, ele não faz ideia dos custos que ele vai ter. Ele nunca pagou a anuidade do CRM. Pô, mas é R$800 só.
Cara, ele não faz ideia que para ganhar um plantão, talvez ele vai ter que comprar um carro, pagar o parcelamento do carro, pagar a anuidade do CRM, botar gasolina nesse carro, fazer manutenção desse carro e deixar de fazer outras coisas. Que ele vai ter custos que ele nem imaginou, que ele vai, de repente, assumir uma prestação, uma conta que ele não tinha, porque, enfim, quando ele estava estudando, alguém pagava para ele não ganhava dinheiro. Na maioria das vezes, os caras não estão trabalhando ainda, não estão no mercado de trabalho, e eles subestimam, em terceiro lugar, os custos que ele tem, né? Então, esse é o primeiro erro de percepção. Então, quando eu lancei a caixinha, teve muita gente não, teve uma fatia que era assim, pô, não vai ter problema, eu vou me dar super bem, eu sou muito otimista. E quando eu ia ver, eram pessoas que ainda não estavam no mercado de trabalho. Então, os mais jovens e que não entraram no mercado de trabalho, eles têm uma visão enviesada, em geral muito romantizada, de uma medicina que não existe e hiperestimada de si próprios, né? Então, esse é o primeiro grupo. É um grupo que está muito empolgado com uma realidade que nem sempre é realidade. Bom, se nós temos um primeiro grupo que é extremamente otimista, a gente tem o segundo grupo que é o mais pessimista de todos. É um grupo que, cara, reclama muito. Ele reclama mais até do que a realidade. E esse grupo, você há de pensar, né? É o outro extremo. Deve ser o pessoal que já está aí sofrendo, chorando as pitangas há muito tempo aí no mercado médico. Não! Por incrível que pareça, é o vizinho daquele cara que estava lá na faculdade. É aqueles caras que acabaram de entrar no mercado médico. Quem acaba de entrar no mercado médico, ele está tendo aquele choque de pular na piscina que ele olhou e achava que estava super quentinha e pum, pulou lá na água e tá gelada pra caramba, ou tá diferente do que ele imaginou, e ele tá sofrendo aquele choque térmico. Ali, as expectativas, elas encontram a realidade de uma forma brutal e brusca. E ali, cara, é a hora que as pessoas mais sentem frustração e são as pessoas que mais reclamam do mercado médico. Então, como eu tenho um Instagram e como eu tenho um YouTube aqui, né, e modéstia à parte, assim, é um Instagram e um YouTube pequeno, né, um canal do YouTube pequeno, mas que, cara, a gente consegue conversar com muita gente em muitos pedaços do Brasil, né? E muitos médicos em diferentes fases da vida. Então eu consigo ter esse termômetro, é como se eu conseguisse meter a mão nessa água e dizer se ela está quente ou fria. Eu faço ideia de como estão alguns pedaços do Brasil, onde o mercado é melhor ou pior, de acordo com as interações que eu faço com as pessoas através das minhas redes sociais, né? E esse segundo grupo é os caras que acabaram de entrar no mercado médico. Eles têm uma expectativa altíssima. E quando essa expectativa ela encontra um mercado que ele não está nem aí para suas expectativas, né? O mercado ele é o que é, cara. E aí você vai ter que confrontar e adequar. Uma coisa tem que se encaixar na outra, né? A realidade tem que encaixar na expectativa e, em geral, quem abre mão aí, quem é podado, são as expectativas. E esses caras, num primeiro momento, e digo um primeiro momento, em geral, nos 2, 3, máximos 4, 5 primeiros anos da carreira médica, é a época que o pessoal mais reclama, é uma época que o pessoal está mais frustrado porque eles ainda não se encaixaram, eles ainda não sabem exatamente qual é o potencial deles e qual a fatia do mercado que eles vão ocupar. Eles estão testando ainda diferentes mercados, diferentes posicionamentos de carreira, né? E esses caras são os caras que mais reclamam da vida, né? E por que eu falo isso aqui, né? Não é só para olhar, eu que tenho 15 anos de formado, ou para 16 anos de formado, né? Já tenho especialidade e já sei o que dá e o que não dá para fazer, né? Eu não falo isso aqui para poder dizer assim, não, tá vendo o cara ali, ó, aquele outro lá, coitado, ele não tem uma realidade de visão de mercado ainda, nem pro outro cara lá que já tá reclamando e dizer assim, pô, você não sabe nada da vida, você só faz reclamar. Não, pelo contrário, essa é uma palavra de esperança, para você que tá aí nessas fases aí. Primeiro, cara, pro primeiro cara procure setar um pouco suas expectativas, procure moderar um pouco suas expectativas. E para o segundo grupo, para esse segundo cara aí, eu tenho para dizer que é a esperança, cara. Tenha paciência, porque em geral existe um terceiro grupo. Bom, e quem seria o terceiro grupo, né? O terceiro grupo, cara, meus colegas de faculdade, eles estão nessa galera aí, nesse terceiro grupo, né? Eu tenho 15, vou para 16 anos de formado e é interessante que meus colegas de faculdade, eles não têm uma visão assim muito, eles não têm grandíssimas expectativas sobre o que eles vão fazer ainda na medicina, enfim, eles já sentaram a poeira.
Mas esses caras também, eles não reclamam da vida não. Eles de certa forma olham para a medicina com uma baita gratidão, né? E fato é também que essa turma mais antiga, eles também pegaram uma medicina um pouco melhor, né? Eles pegaram menos desafios de mercado do que aquele cara que está acabando de entrar agora no mercado de trabalho, né? Eu entrei em 2009 no mercado de trabalho, já são quase 16 anos, no meio do ano vai fazer 16 anos que eu entrei no mercado de trabalho, e era um mercado diferente, era um mercado mais amistoso e mais receptivo do que o que os caras encaram agora quando vão entrar no mercado de trabalho. Mas tirando esse viés, né, existe uma certa adequação entre expectativas e realidade de mercado, que o bicho não é tão feio, né? Que com o tempo os médicos eles acabam, de certa forma, entendendo que tem uma profissão boa, assim, tendo bastante gratidão a essa profissão e entendendo que o que dá para fazer, o que não dá, e no cômputo geral, vendo que eles estão num bom lugar de mercado, estão bem posicionados no mercado, né? Então, existe um terceiro grupo que é as pessoas que estão ali mais de 10, 15 anos no mercado de trabalho, e em geral, esses caras não reclamam. Então, se você está aí no segundo grupo, calma, daqui a pouquinho você vai passar para o terceiro grupo e você vai ter que abrir mão de algumas coisas de fato, mas você vai se encaixar melhor no mercado de trabalho. O que nos leva a não uma filosofia, né, mas um conceito, que é o conceito do efeito de Dunning-Kruger. Mas isso eu vou falar quando eu sair daqui do consultório, porque já está muito tarde nessa sexta-feira aqui, eu quero curtir minha criançada. E pulou para o futuro, voltei para o consultório. Ué, mas não ia ser um fim de semana, né? Não ia para o fim de semana para ver minha gurizada. Fui, já voltei, eu acabei que não gravei o final do vídeo no final de semana e não daria para terminar esse assunto, ou falar sobre esse assunto sem lembrar do efeito Dunning-Kruger. A primeira vez que eu ouvi falar, né? Pelo que eu me recordo, eram psicólogos, na verdade, que foram estudar um cara lá, um maluco lá que foi assaltar um banco e ele foi de cara limpa, assim, sem nada mesmo, sem máscara, sem nada, entrou no banco e quis assaltar o banco. E quando pegaram, obviamente pegaram ele, né? Enfim, né? Foi fácil de reconhecer, se não me engano foi na década de 90, né? Então já tinha câmera de segurança, enfim, todo mundo reconheceu o cara, prenderam ele, e aí ele ficou bem cabisbaixo lá e se limitava a dizer, putz, não estou entendendo o que aconteceu, porque eu passei o suco de limão no rosto, não sei o que aconteceu. E aí, para surpresa dos caras que foram investigar, né, que acho que chamaram o Dunning e o Kruger, né, eles perceberam que o cara não era maluco não, ele só estava incrivelmente equivocado sobre as propriedades invisibilizantes do suco de limão. Ele acreditava tanto que alguém tinha falado para ele, ou tinha lido em algum lugar, que se passasse o suco de limão no rosto ele ficaria invisível. Ele acreditava tanto que acabou fazendo o que fez e foi preso, né? E aí surgiu o efeito Dunning-Kruger, que tem esse gráfico aí, né? E repare que no início você não tem confiança nenhuma, né? Você não sabe de nada, então eu não sei nada sobre esse assunto. Só que num primeiro momento você tende a achar que você sabe muito, né? Ou então tem uma habilidade muito excepcional para determinada tarefa e aí às vezes é onde mora o perigo, né? E especialmente em pessoas que se submetem a grandes riscos ou que alguma responsabilidade maior está na mão dela, né? Então, pilotos de avião, médicos em início de carreira, né? Eles têm uma tendência de achar que pelo efeito Dunning-Kruger, no primeiro momento, eu já domino isso, eu sou muito bom, eu tenho uma habilidade especial. Só que depois a realidade confronta eles, né? E aí é quando desaba aí para esse vale da depressão, e aí você começa a pensar, putz, tem coisa aí que eu acho que eu não sei, né? E aí depois, repare que o gráfico vai subindo, mas curiosamente ele não chega ao nível inicial, né? Ele chega a um nível ali em cima que ele diz, pô, eu tenho muito a aprender sobre esse assunto, e aí surge um grande problema. No outro extremo, existe uma síndrome que é a síndrome do impostor. Às vezes o cara que sabe de determinado assunto, sabe muito bem, às vezes ele se sente meio impostor. Ele se sente como se não fosse autoridade suficiente. Isso também é ruim. Assim como o cara que está lá no outro extremo, né? Lá no topo, achando que sabe tudo, ele pode se colocar em risco ou colocar outras pessoas em risco, né? E uma das teorias é a teoria da dupla incompetência. E calma, eu não estou xingando você aí que é estudante de medicina ou está começando a
pensar em entrar no mercado de trabalho, eu não estou chamando você de incompetente duas vezes, né? Mas qual seria essa dupla incompetência? A incompetência de não ser hábil o suficiente para a tarefa e a incompetência de reconhecer isso, a incompetência de repente percepção de que você não está apto para essa tarefa, né? Então tem essa dupla incompetência. E ainda tem um terceiro grupo, que é o cara que está lá no Vale da Depressão, que isso também não faz bem para ninguém, achar, putz, eu não sei de nada, né? E a mensagem que eu quero passar aqui, na verdade, é uma mensagem mais pé no chão, para que você não se submeta a riscos ou não crie expectativas de mercado e assuma responsabilidades, tipo, vou comprar um carro tal, ou vou assumir uma responsabilidade com alguém na minha família, já que eu sou arrimo de família, quando eu me formar, porque você está esperando, está no topo ali da medicina, né? Está naquele topo de expectativa, você ainda não tem tanta experiência, cara, pezinho no chão. Quando você estiver embaixo também, calma, ainda vai melhorar, né? Vai chegar uma hora que você vai chegar nessa fase ali, não do Aristóteles, né? Aristóteles, quem foi que falou isso? Bom, e aí, enfim, eu não sei quem foi que falou isso, né? Eu só sei que nada sei. Na verdade, acho que não tem nem nada comprovado de quem foi que falou isso. Salvo engano, foi o Aristóteles, né? Mas eu deixo para vocês aí, para encerrar esse vídeo, um trechinho de um outro youtuber, né? Agora eu já me considero meio que youtuber, né? Mas de outro cara que é simplesmente um gênio dos dias atuais, né? O Aristeu. Tá? Não tô falando brincadeira, não. Eu sou fã desse cara. Eu acho que ele é muito inteligente e muitas das vezes que eu vejo os vídeos dele, eu me pego aqui pensando, né? Esse tem um tom muito mais cômico, né? Mas a gente termina aí com o só sei que nada sei. Galera, papo reto, só sei que nada sei. O Aristóteles, como é que você sabe que não sabe? Porque eu sei. Então você sabe alguma coisa. Não, eu não sei de nada. Na boa, hein, Aristóteles? Vai tomar no seu cu, rapaz.